Gravando. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou bastante empolgado aí para a aula de hoje. Vocês estão bem? Também, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Amém. Microfone da Tamires, quando eu liberei a entrada dela, ela dando muita gargalhada, veio engraçado para cá. Estou feliz de ver algumas irmãs que não estavam conseguindo pegar algumas aulas recentes, seja por trabalho ou por outros compromissos. Estou feliz de rever vocês e cada um de vocês que estamos concluindo mais uma matéria. Já passamos da metade do caminho, temos aí apenas mais 3 matérias para a gente poder finalizar o nosso curso teológico segmentado. E eu espero que esse conteúdo que você está adquirindo esteja sendo um divisor de águas na sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que possa ser um conhecimento aplicável, eu possa estar conseguindo transferir esse legado para vocês, possa estar sendo uma base para que vocês possam caminhar por essa base, ou um trampolim para vocês poder voar. Como diz o meu mestre, o pastor Neemias, ele diz assim: eu apenas dou lenha, e é vocês quem vão fazer essa lenha queimar. Então, eu espero que essas lenhas que eu estou entregando para vocês possa fazer queimar também. Respondendo sua pergunta, Tamires, cada mês nós trabalhamos 4 aulas. Nós, tirando essa aula, nós teremos 12 aulas, né? Então, a pretensão aí é que o nosso curso termine em agosto, se não me falha a memória, em agosto. Mas vamos lá, eu iria ler somente 2 versículos com vocês, só que antes de começar a aula, enquanto estava arrumando a aparelhagem aqui, eu até conversei com a Bia, eu falei, eu estou me sentindo tentado a ler um texto aqui, mas eu estou com medo de entrar nesse texto e acabar ficando preso nele e não conseguir exaurir o que temos de aula. Aí, lendo, relendo, eu falei, vou entrar nesse texto. Então, sem perca de tempo, Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler aí 9 versículos. Depois disso, nós iremos para João capítulo 1, verso de número 3. E depois iremos para Colossenses 1,16. O tema da nossa aula de hoje é o legado da criação. Nós trabalhamos até aqui a transição do cajado para a espada. Eu não sei se você se recorda dessa aula. Não sei se essa aula foi agregadora para você. Nós temos ali a transição de Elias para Eliseu, do sobrenatural, da performance para o caminhar, para a vida cotidiana. Nós tivemos ali também a transição do currículo padrão Barro. Quem esteve nessa aula aí do currículo padrão Barro? Vocês lembram de alguma coisa? E nós tivemos também, não como aula, mas um conteúdo compartilhado no grupo sobre a transição de Paulo para Timóteo. Alguém viu esse arquivo que eu mandei no grupo? Vocês viram esse arquivo lá? Eu vi, mestre. Amém, meu amigo. Amém, Fran. Vocês leram esse arquivo? Esse arquivo é um presente para vocês. Eu vou apagar para todos, hein? Vou apagar para todos. Já estou avisando, hein? Vocês que não leem, não, viu? Muito bom, Tamires. Já confesso o pecado para alcançar misericórdia. Mas vamos ler o texto para a gente ganharmos tempo, né? Hoje, nossa aula de finalização,
nós vamos falar acerca da transição agora do maior modelo de liderança que existe. Bom, talvez você já deve ter lido o livro de Provérbios, mas hoje você vai ouvir só na leitura e uma perspectiva diferente. Vamos lá? Provérbios capítulo 8, verso de número 22. Eu não tinha preparado esse texto para a aula, mas antes da aula, folheando aqui a Bíblia um pouquinho, esse texto veio forte no meu coração. Provérbios capítulo 8, verso de número 22. Assim diz o texto: O Senhor Jeová me possuiu no início de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Você já aprendeu que estar na minha aula você tem que estar com caneta, com marca-texto, com alguma coisa aí para você anotar. Ó. Grifa essa parte, ó. Antes das obras mais antigas. Verso 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Grife aí, ó. Antes da origem da terra e desde a eternidade. Quando ainda não havia abismos, fui dada a luz. E antes de haver mananciais de água abundante, antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros, eu fui concebida. Quando ele ainda não tinha feito a terra, marca essa parte, ele não fez a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio da poeira do mundo. Você pode escrever aí, ó, do ladinho do verso 26, antes de Gênesis 1:1. Provérbios capítulo 8, verso 22 a 31, é antes de Gênesis 1:1. Tudo que nós vamos falar hoje é antes de Gênesis 1:1. Quando ele estabeleceu os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando consolidava o firmamento, quando os mananciais subterrâneos mostravam o seu poder, quando ele decretou ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era como o seu arquiteto, e eu era diariamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo. Presta atenção, marca aí, ó. Estava com ele, verso 30, ó. Grifa aí que estava com ele, era o arquiteto, se deleitava e se divertia. Agora o verso 31 para bugar a cabeça, hein? Divertindo-me no seu mundo habitável, e os meus deleites eram com os filhos dos homens. Eu tenho uma pergunta e eu não posso sair dessa live com dúvida. E eu preciso tirar essa dúvida. Como é o filho dos homens se não tem terra? Alguém consegue interagir com esse professor aqui? Seria os anjos? Não, mãe, não é os anjos, não. É os homens mesmo. Ó, a passagem, Micaele, ela está falando sobre a sabedoria. Beleza. O que é a sabedoria? Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Quem pode fazer essa leitura para mim? Devagar, degustando o texto.
1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. E, amigo, vou te pedir para você abrir a sua câmera e fazer aquela leitura lentamente para nós. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria Glória. e justiça e santificação e redenção. Olha só, Doni, mas vós sois dele. Dele quem? De Deus. Como? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus o quê? Sabedoria. Ou seja, Cristo é a sabedoria. Provérbios 8 está apontando para quem? Para Cristo. Ele é desde a eternidade. Oh, meu Deus do céu, oh, glória. Eu vou falando, vai vindo outras coisas na cabeça aqui, vai saindo fumaça. Ele é desde a eternidade. Ele acompanhou a criação de tudo. E por que que ele se alegra com os homens antes da criação da terra? Anote aí. Olha só. Tá travando. Travou. Eu acho que travou, hein? Aí, acho que voltou. Voltou, né? Vocês já estão me ouvindo bem. Então, todos nós somos de Deus 3 vezes. A primeira, nós somos de Deus por criação. Aonde foi que Deus nos criou? Na sua Bíblia aí, ó. Em Provérbios 8:31, está escrito mundo habitável? Isso aqui que eu estou revelando para vocês, gente, vocês não pegam um negócio desse em qualquer lugar não, tá? Eu estou fazendo o seu investimento valer a pena. Não é qualquer cabeça que aguenta uma revelação dessa. Você vai falar uma coisa dessas para algumas pessoas, elas vão falar assim, você tá louco? Jesus em Provérbios? Como assim? Porque não suporta uma revelação desse tamanho. Vamos lá. Provérbios 8:31, na versão de vocês, está mundo habitável? Sim, Oh, maravilha. Aonde que nós fomos criados? No mundo habitável. Quando? Antes de haver terra. A sabedoria, Cristo, já está se deleitando com os filhos dos homens. Aonde? Na criação, antes de Gênesis 1:1. E o que aconteceu no Gênesis? Deus formou o homem. Criar é diferente de formar. Então, vamos ler mais um texto aqui. Eu acho que é o Gênesis 2:7. Deixa eu confirmar. Gênesis 2:7. Quem pode fazer essa leitura para mim? Devagar, degustando o texto. Pode ler? Pode. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aí está escrito que Deus formou. Sim ou não, Tamires? Sim, Então Deus criou. É a primeira coisa que eu sou de Deus. Eu sou de Deus por criação. Segundo, eu sou de Deus por formação. E a terceira, eu sou de Deus por
redenção, porque na cruz do Calvário aconteceu a maior transação da história, porque na cruz ele me comprou. Comprou, quer ver? Deixa eu pegar o texto aqui. Eu acho que deve ser 1 Coríntios 6, 20. Eu estou indo de cabeça porque esses textos aqui eu não preparei para aula não, viu, gente? 1 Coríntios 6, 6, 20. Quem pode fazer essa leitura para nós devagar? Pode ver? Pode ler. Porque fostes comprado por Aí, um ó. preço. Pode continuar. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais são de Deus. Amém. Então, todos nós somos de Deus 3 vezes. Por criação, por formação e por redenção. Porque ele nos comprou. Dito isso, vamos para a leitura. João capítulo 1, verso de número 3. Essa leitura aqui eu que vou fazer. E depois nós vamos para Colossenses 1,16. Vamos lá. Se acompanhou em Provérbios 8, o momento antes de Gênesis 1:1, na teologia nós chamamos isso de princípio absoluto. E o Gênesis 1:1 a gente chama de princípio criacional. O princípio absoluto, ele é antes do princípio criacional. Mas vamos lá. João capítulo 1, verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vou fazer melhor. Vou ler desde o verso 1. No princípio, qual princípio? Escreve assim em cima, ó, absoluto. No princípio absoluto, antes de Gênesis 1:1, era aquele que é a palavra ou verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Que princípio? Absoluto. No que está acontecendo lá no Provérbios capítulo 8. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Espera aí, gente, que agora vai bagunçar a minha cabeça e vai bagunçar a sua cabeça. Dele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Espera aí, o Pai não é o Criador? Como que as coisas são feitas por intermédio de Jesus, se o Pai é o Criador? Continuação da leitura. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos lá para Colossenses 1,16. Olha o que o texto diz, hein? Pois nele foram criadas todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Quer sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17, coisa linda. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso aqui é demais para minha cabeça, gente. Por quê? O Pai é o Criador, sim ou não?
Quem confirma isso para mim? O Pai é ou não é o Criador? O Pai é o Criador. O Pai é o Criador, certo? Só que mesmo ele sendo o Criador, ele dá o autógrafo, a assinatura para o Filho. E quando diz que tudo foi criado por ele, para ele, tudo subsiste nele, aqui eu quero revelar algo profundo para você que não tem nada a ver com liderança, mas que é uma revelação forte. Pensamos que onipresença significa que Deus está em todo lugar, né? E se eu te disser que Deus não está em todo lugar? Que isso? Heresia. Tá louco, Maico? Onipresença é Deus em todo lugar. Se eu for para o alto da montanha, ele vai estar lá. Se eu for para o mais profundo do abismo, ele vai estar lá. Quando eu falo que Deus está em todo lugar, eu estou apresentando o lugar como algo grande e um Deus que preenche. Na verdade, é o contrário. O texto de Colossenses está dizendo, não é Deus que está em todo lugar. Exatamente, Jurema, mas você já pegou essa aula comigo. É todo lugar que está nele. Ô, glória! Ô, glória! É todo lugar nele e não ele em todo lugar. Olha que coisa forte! Nem todos suportam uma revelação desse tamanho. Então, vamos lá. Entrando agora, depois dessa introduçãozinha, vamos entrar na nossa aula aqui. Muitos líderes, eles acreditam que sucessão é um botão de emergência que nós vamos ali apertar na hora da crise, na hora da aposentadoria, na hora de alguém sair ou de jubilar, etc. Só que quando nós olhamos a relação do pai com o filho, nós vamos perceber que o legado, ele não é um plano B, ele é o estado natural dessa divindade. Nós lemos aqui no texto de 1 Coríntios, ou no texto de Colossenses e no texto de João, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Só que o Criador é o Pai. Então, o Pai, que é o Criador, ainda delega a mais, como eu posso dizer assim, ele delega o plano para Cristo e ainda deixa com que ele coloque a sua assinatura. Ele basicamente está compartilhando o seu poder criativo com o Filho. Então, Deus Pai, o arquiteto de todas as coisas, ele possui em si mesmo a capacidade de criar tudo sozinho. Ele é a fonte de toda energia, de toda matéria. Só que mesmo ele sendo a fonte, mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele podendo fazer tudo sozinho, ele escolhe não fazer sozinho. Ah, meu Deus do céu. Se Deus, que é poderoso, tem todo o poder, pode fazer sozinho, não faz? Por que eu e você tem que fazer sozinho? Quem somos nós? Os alecrim dourado? Somos bons o suficiente para tudo ser dependente de nós? Porque se nós não fazermos, ninguém vai fazer. Sinto lhes dizer que no momento em que tiver esse pensamento, Deus levanta um David de trás das malhadas, coloca no meu lugar e faz melhor. Então Deus, mesmo detendo todo o poder, ele não vai ser o único executor. Ele vai transferir para o Filho a agência da criação, mesmo ele sendo o Criador. Perceba que Deus não está entregando para o Filho uma planilha de criação, um manual de instrução. Não, ele está compartilhando a sua própria essência criativa. Ó, coisa linda! Por quê? Porque o verdadeiro líder, ele não é aquele que transfere tarefas para ser cumprida sob uma supervisão rígida. Não, ele é aquele que, além de entregar o que deve ser feito, ele também entrega o direito de autoria do processo. Que coisa! O pai é o criador e quem assina é o filho? Sim, porque líder que é líder não
tem vaidade em querer honrar seu futuro sucessor. Oh, glória a Deus. Você tem um glória a Deus aí para nós, fala a verdade. Então, o pai, ele vai dar ao filho o prazer de moldar autoridades, estrela, desenhar a vida. E é aqui aonde muitos líderes falham. Por que eles vão falhar? Porque eles vão exigir a mão de obra, mas eles vão reter o pensamento. Eles vão falar para fazer, mas não vão dizer como fazer. E o pai quebra isso. Porque o pai é o criador e compartilha a sua essência criadora. Para pensar agora, qual é o seu principal talento? Não precisa me responder, mas pensa aí. Qual é o seu principal talento? E eu sei que nem todos ainda exercem uma liderança, seja numa igreja, seja num trabalho. Mas às vezes você exerce uma liderança dentro da sua casa, você tem um filho. Ou então, você é um filho e é influente dentro da sua casa, etc. A liderança se exerce de diversas formas. Pensa aí o que você faz de bom, o que você é bom. O seu liderado, ele está recebendo essa essência de você? Porque aquilo que eu sou bom é ensinar a palavra de Deus. E nós estamos fazendo isso agora. Eu estou compartilhando com vocês a essência que está em mim. Então, isso vai ficar impregnado em vocês. Eu não sei se vocês já estão vivendo isso, e se já estiverem, eu peço até que confirmem nos comentários, até para edificar a nossa fé. Mas vai ter momentos que você vai sair de uma aula, ou no dia seguinte, você já vai querer falar com alguém, e aquilo que você vai compartilhar com esse alguém vai impactar a vida dele. No seu caso, é porque você achou forte. Só que aquela vida já vai começar a te olhar de outra forma e vai olhar você como um espelho a ser seguido. Opa, peraí, Gabriel me falou algo aqui, isso aqui faz sentido. Ele vai começar a seguir, por quê? Porque você está compartilhando o que você está aprendendo. E você está compartilhando o que está aprendendo ensinando. Mesmo sendo aluno, compartilha o aprendizado ensinando. Por quê? Porque aqui você está sentado aprendendo. Mas quando você sai daqui, alguém senta para te ouvir. E aquilo que está impregnado em você precisa ser transmitido. Então, nós temos aqui um problema a se enfrentar na gestão moderna. Qual o problema? Pense na pergunta. Se eu der autonomia total para o meu sucessor, ele não vai fugir do meu DNA? A resposta aqui, na relação pai-filho, a autonomia de Jesus é total. Mas por que ela é total? Porque a unidade do filho com o pai é absoluta. Eles não brigam pelo poder. Eles não têm inveja um do outro. Não. Olha que coisa interessante, ó. Quando nós olhamos a Santíssima Trindade, ou divindade, como você quiser interpretar, nós temos aí o Pai, que está sentado no alto sublime trono. O Pai está lá. Nós temos o Filho que encarnou. Quando nós olhamos para o céu, pelo lado de dentro, após a crucificação, existem 2 tronos no céu, mas a Trindade são 3 pessoas. Por que 2 tronos? Porque o Pai tem um trono, o Filho tem um trono e o Espírito Santo. O Espírito Santo não gosta de ficar parado. O Espírito Santo é pentecostal. Ele gosta do movimento. E aonde que ele gosta de habitar? Dentro de você. Ah, para de graça, nem um glória a Deus por isso. Nem um glória a Deus. A Bia está dando glória a Deus aqui. Ó. Se ela não desse, ia estar caidona na fé aqui. Então, Deus não tem medo de entregar o projeto da criação ao filho. Por quê? Porque o filho não está buscando glória própria. Não está buscando uma glória independente.
E quando é que a sucessão ela atinge o nível máximo? É quando a confiança do líder é tão grande que ele não precisa ficar monitorando o sucessor. Por quê? Porque ambos são um só no seu próprio propósito. Vocês pegam um negócio desse? Então dá um glória a Deus aí enquanto eu bebo água. Vocês já chegaram a viver uma experiência dessa, em que eu citei, de algum conteúdo que você pegou em aula, você ter a necessidade de compartilhar isso com alguém, e esse alguém ser edificado pela sua vida? Compartilha comigo, edifica minha fé aí. A Franciele já joga no nível mais alto, né? Ela compartilha o conteúdo de todas as aulas. Nem em Israel eu vi tanta fé assim. Qualquer coisa, então, vou pedir para vocês compartilharem no final da aula, hein? Vou dar continuidade na aula. Aleph, falta mandar... Isso aí, continue compartilhando mesmo. Então, eu quero falar sobre o sacrifício que um mentor tem. Existe uma palavra lá em Filipenses acerca do esvaziamento. Nós já vamos ir para lá, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver a palavra esvaziamento. Essa palavra no grego é kenosis. E esse esvaziamento, ele consiste no seguinte... Se tratando de contexto de liderança, tá? Não vou entrar agora na exegese de Filipenses 2, nem no contexto de Filipenses 2. Aplicando o contexto de liderança. E o que seria isso? Muita gente pensa que o sucesso de um sucessor depende exclusivamente desse sucessor. Depende exclusivamente da subida dele. Só que o modelo divino não revela isso. O modelo divino revela que o sucesso do sucessor depende da descida estratégica do líder. Ou seja, isso aqui é pesado. O líder precisa descer no nível do seu liderado. Mas não é só descer, é descer e se envolver. E qual foi o nível de descida que Jesus fez? Vamos agora lá para Filipenses. Filipenses 2. Deixa eu achar o texto aqui. Alguém lê para mim aí 2:5 e nós vamos ler até o 11. O versículo-chave é o 7 e o 8, mas nós vamos ler desde o 5. Quem pode ler para nós aí? Pode ler, mãe, abre sua câmera. Pode ser Jesus a todos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pausa aí, mãe. Pausa aí. Então, o líder precisa entender que o sentimento dele de liderança tem que ser igual ao sentimento de Jesus. E quando nós olhamos para o sentimento de Jesus, no time de Jesus tem um incrédulo, no time de Jesus tem um traidor, no time de Jesus tem um agressivo, no time de Jesus tem um ciumento. A Bia se identificou ali, ó. Então, no coração do líder tem que ter o sentimento de Jesus. E o que é o sentimento de Jesus? No seu time vai ter gente problemática. Por quê? Porque se até no time de Jesus teve, quem dirá no seu? Você é melhor que Jesus? Não é. Então, no seu time também vai ter gente problemática. O sentimento tem que ser qual? O de Jesus. Continua a leitura, mãe.
Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pausa aí, mãe. Pausa aí. Ele é Deus. Ele detém todo o poder. Só que mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele tendo toda a autoridade, ele tendo toda a exaltação, ele vai se esvaziar. Olha que coisa linda. Porque um mentor de verdade, um líder de verdade, ele se esvazia e desce no nível do seu liderado. Continua a leitura. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Pausa aí, mãe. Olha que coisa interessante. Olha esse contraste, mãe. No verso 8, ele se humilha. No verso 9, Deus exalta. De novo. Porque não pegaram essa revelação, então eu vou ir de novo. No verso 8, ele se humilha. No 9, Deus exalta. Deus não exalta quem se exalta. Deus exalta quem se humilha. Porque quem se exalta, Deus abate, mas quem se humilha, Deus exalta. Amém, Gabriel? Continua a leitura, mãe. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o ponto, mãe. Para a glória de Deus Pai. Que coisa! Cristo se esvaziou, Cristo encarnou, Cristo se envolveu, e ele não pega a glória para si? Não. Por quê? Porque se o Pai é o mentor, compartilha com ele a essência da criação, ele fala assim, ó, o que o Senhor investiu em mim, a glória eu não quero para mim. Toma ela para o Senhor. Foi o Senhor que investiu em mim. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Que transição de legado perfeito. Então, na sucessão divina, o pai entrega o filho e o filho entrega a sua glória para o pai. O sacrifício é bilateral. Se o mentor não estiver disposto a sofrer o luto de não ser mais o centro das atenções, o sucessor nunca vai ter o espaço de crescer. Você percebe que Jesus, sendo Deus, ele tem trono. Ele troca o seu trono pela manjedoura. Para quê? Para que o seu legado possa ser real. Que coisa linda. Oh, glória a Deus. Vou reduzir um pouquinho aqui da aula, porque fui compartilhando coisas de revelações que foram vindo e acabei saindo um pouquinho da aula com vocês. Então, o esvaziamento, ele não é perda de poder, ele é transferência de vida. Quando Jesus se esvazia, ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Ele apenas mudou a forma de manifestar a sua divindade. O líder que se esvazia dos seus privilégios para investir no sucessor, ele não está perdendo autoridade. Ele está multiplicando a sua autoridade em uma outra pessoa. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Então, Jesus ele vai aceitar as limitações da carne. Olha que detalhe. Jesus não tenta ser maior do que o Pai. A todo momento ele está exaltando o Pai. E ele não tenta fazer isso nem por ambição, nem por nada. E ele ainda vai aceitar ser menor por um tempo por conta da sua missão. Ele vai ser o sucessor, mas ele não tem a pretensão, ele não tem vaidade em ser visto como menor por um tempo.
Por quê? Porque essa é a missão dele. E a missão dele ele quer executar com perfeição. Eu coloquei uma frase no livro assim, sei quando tiver o seu exemplar, você vai ver essa frase. A sucessão atinge o nível máximo quando o mentor e o sucessor competem para ver quem serve mais e não quem manda mais. Olha que coisa linda! Coisa maravilhosa! E você não deu nem um glória a Deus por isso, eu estou achando que você está caído na fé e eu estou querendo ganhar uma alma para Jesus. Quem sabe não é a sua hoje, né? A senhora quer perguntar, mãe? Glória a Deus! Glória a Deus. Quem foi que deu esse glória aí? Eu, a Elisa. Oi, Elisa. Tô feliz de você estar aqui na aula, Elisa. Por enquanto, não, filho. Estou só absorvendo aí o aprendizado. Ah, então tá bom. É que sua mão tá levantada aqui, então vou abaixar sua mão. Pronto, abaixei aqui. A senhora continua levantando a mão aí. Vamos lá. O sacrifício do mentor, o mentor é o pai, foi de abrir mão do seu filho para a missão. O sacrifício do sucessor, Jesus, foi abrir mão da sua glória para o serviço. Você percebe que Deus não tem problema com ego? A gente não está falando de Deus, o Todo-Poderoso. Se a gente começa a ganhar um saláriozinho melhorzinho, para o empreendedor entrou umas vendinhas a mais, uns clientes classe S. O carrinho já melhorou, a condição de vida já melhorou, o peito já incha. A gente já começa a olhar de cima para baixo. O Criador de todas as coisas não tem problema com ego. Ah, para de graça, gente. Então, eu deixei até uma outra frase aqui. A verdadeira grandeza de um mentor não é medida por quantos seguidores ele tem, mas por quanto de si mesmo ele foi capaz de abrir mão para que outros pudessem subir. Então, o sucesso da sua liderança não está no quanto você é bom e no quanto talento tem, mas no quanto está disposto a abrir mão por outros. Você está gostando dessa aula? Sem hipocrisia. Vamos ler mais um texto? João capítulo 14, verso de número 9. Quem pode fazer essa leitura para a gente? Eu quero alguém que ainda não leu hoje, hein? Quem não leu hoje, João 14, 9. Fique em paz, Fran. Pode ler, Jurema. João 14, 9, né? Isso. Só um minutinho. João 14, 9. Diz assim: Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Jurema, pega a sua caneta, seu marca-texto, grifa aí, ó. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa linda. Ó, na gestão de hoje, existe um ditado que diz assim, matar o pai. O que é matar o pai? É quando o sucessor quer enterrar, romper com o antecessor. Ele quer apagar o caminho, a estrada que levou ele a chegar aonde ele está. Jesus não faz isso. Por quê?
Jesus, ele honra de forma pura quem fez ele chegar aonde ele chegou. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o sucessor não é um substituto. O sucessor é uma extensão. Obrigado pela leitura. Então, Jesus é uma extensão visível da imagem invisível de Deus. Ele não veio para criar uma nova religião. Ele não veio para criar uma marca independente. Ele veio para revelar o caráter do fundador. O sucesso de Jesus como sucessor, ele não residiu no quão diferente ele era do Pai, não, mas em quão perfeitamente ele refletiu o Pai. Imagina aí, uma contratação de uma grande empresa e o CEO da empresa, o cargo máximo dessa empresa, ele é tão alinhado com os valores da empresa, com a missão da empresa, com aquilo que o fundador apresentou, que quando os clientes, os funcionários, escutam esse CEO falando, eles falam assim, mas rapaz, ele é igualzinho o fundador, parece que é a mesma pessoa. E isso não é falta de personalidade. Isso é o quê? É o ápice da maturidade sucessória. Então, Jesus, ele não buscou a sua glória própria. Ele afirmou que suas palavras não eram suas, mas daquele que o enviou para essa missão. Jesus também não buscou sua vontade própria. Ele se submeteu ao plano original, mesmo que o custo desse plano foi alto. Qual foi o preço? A cruz romana. E qual foi o resultado desse preço? Eu e você, servindo a Cristo hoje. Então, ser a imagem do Pai não impediu Jesus de ser inovador. Ó, ele mudou o método, mas ele manteve a mensagem. Ele substituiu o sacrifício de animais pelo sacrifício do seu próprio corpo. Mas ele manteve o mesmo princípio. Qual que era o princípio? O princípio da redenção. Se na antiga aliança, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, uma única vez por ano, um animal era morto, sacrificado pelo perdão de pecados, ele muda o método. Agora ele morre pelo perdão de pecados e agora não é uma vez por ano. Agora é de forma definitiva, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. Então, a maior honra que um sucessor pode prestar para um mentor não é quando ele faz uma estátua para ele, mas é quando ele se torna um espelho em carne e osso do seu caráter. O legado, ele sobrevive quando o mundo olha para o sucessor e fala assim, ó, eu reconheço o mestre no modo como você lidera. Eu reconheço o mestre no modo como você ensina. Eu reconheço o mestre no modo como você vive. Você quer ver uma alegria que eu sinto muito grande? Eu acho que aqui somente algumas pessoas, acho que só minha mãe, a Jurema e o Donizete conheceram o pastor Neemias. Acho que os demais não chegaram a conhecer. O pastor Neemias é o meu mestre, é o meu professor. A Fran também? A Fran também chegou a conhecer? Quem escuta eu e o pastor Neemias, o nosso estilo é diferente. Nós não temos o mesmo estilo como um comunicador. Eu não chego aos pés do mestre. Só que você quer ver minha alegria é quando alguém que não sabe que eu e ele se conhece e alguém fala assim para mim, poxa, Marco, você parece um cara que eu já ouvi. Quem? O pastor Neemias. Eu ouvi isso 3 vezes. É mesmo? Você conhece o pastor Neemias? Conhece. É esse aqui? Aí eu mostro uma foto minha com ele, né? Poxa, você conhece? Eu tive aula com ele, assim, assado. Eu falei, é o meu mestre. Então, quando eu escuto esse tipo de comentário, alegra a minha alma. Por quê? Porque o mestre está sendo reconhecido
na forma como eu ministro. Não como cópia, até porque a gente não ia conseguir ser cópia um do outro, mas na forma em que reflete o caráter e o conteúdo da transmissão. Olha que forte isso, gente. Vamos caminhando agora para o ciclo eterno do legado. Quem pode abrir para mim, por favor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 24. Quinze, 24. E 24. Isso, você pode abrir a câmera? Eu não sei o que que eu fiz aqui, não. Eu sei que todo mundo sumiu. Tá tudo bugado aqui. Deixa Você eu vai ver. ver aí uma câmera aí na frente da sua tela, aí, eu acho que na parte de baixo, ó. Vê aí se você consegue. Se não, pode fazer a leitura mesmo. Você vai ler até o verso 28, tá? Gente, pior que essa hora eu fico cega. Eu não enxergo. Deixa eu ver aqui. Consigo. Tô sem óculos. Qualquer coisa vocês já sabem, né? Tranquilo. É, 1 Coríntios 15, 24 a 28. depois virá o fim. Quando tiver. Ai, não vou conseguir ler, não. Embaraça tudo. Tá embaraçado? Então vou fazer a leitura, tá? Vamos lá. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Ó, no fim, o filho entrega de volta aquilo que foi entregue para ele. Ó que coisa. Ele está entregando o reino ao Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Porém, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ó, lá em Filipenses nós lemos que Deus o exaltou de forma soberana, a qual colocou o seu nome acima de todo nome. Todo o poder na terra, no céu, está sobre ele. Só que mesmo assim, agora que ele é o sucessor, ele ainda se sujeita ao seu antecessor. Ele ainda se sujeita ao seu mentor. Ou seja, o seu mentor vai ser para sempre o seu mentor. O seu líder vai ser para sempre o seu líder, desde que o seu coração seja um coração que honra. Então, Cristo não puxou essa glória para si. Ele não sequestra essa glória para si. Ele devolve para o Pai. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Pai, o trabalho que o Senhor me deu para fazer, eu completei. Agora está aqui, o reino está pronto. O sucesso do legado, ele não é o fim da linha, ele é o retorno para a fonte. Muitos líderes, eles chegam ao topo, mas quando chegam ao topo, querem apagar o nome do fundador ou do antecessor. Jesus, quando chega no topo do universo, ele exalta o nome do Pai. Então, isso nos ensina que legado, ele não é uma linha que se perde no tempo. Ele é um ciclo de honra. Amém, gente? Amém? Quem recebe essa aula? Vocês gostaram dessa aula? Espero que possa ter acrescentado muito a você
essas informações que vocês adquiriram. Eu escrevi esse livro com muito carinho e eu desejo que, provavelmente, ali em setembro, nós já teremos alguns exemplares desse livro. E eu espero que tenha contribuído muito para com a sua vida. Próxima semana, nós entraremos na matéria de empreendedorismo à luz da Bíblia. Eu gostaria que vocês fizessem aqui algum comentário. Eu sei que dificilmente terá dúvidas acerca desse conteúdo que nós trabalhamos. Se tiver, eu estou aqui para sanar a sua dúvida, mas eu gostaria que você fizesse um comentário sobre esse curso, no quanto esse curso contribuiu para você, ou alguma aula que fez a diferença, sei lá. Sinta-se à vontade para compartilhar entre nós, porque o feedback de um aluno, ele é extremamente importante, porque ele não fala somente sobre você, ele fala sobre os outros e sobre o seu professor também. Então, tem alguém aí à vontade para falar sobre? Bom, ou vocês estão tímidos, ou eu não contribuí nada para vocês. Eu vou ficar com a segunda alternativa. Eu vou fazer uma oração com vocês. Antes, eu quero que todos liguem as câmeras para a gente tirar o nosso print de sempre. E após isso, quero fazer uma oração por cada um de vocês. Vocês nunca imaginaram encontrar Jesus em Provérbios, né? Você consegue abrir a câmera, Ruth? Agora a Kézia conseguiu abrir a câmera. Voltou aqui. Eu já vou encerrar a gravação aqui. Gravação encerrada. E já fazemos nossa oração e tiramos a foto.